Meus amados e queridos irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto pertinente. Nós vamos falar hoje sobre pastores mirins. E aí? Pode? Não pode? Deve? Não deve? O que você pensa sobre? E mais, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu também quero expressar aqui a minha opinião e tenho certeza que você está aqui nesse vídeo para saber o que a Bíblia pensa e também quero expressar aqui o meu pensamento bíblico sobre essa questão, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Estamos sempre aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração e também tecendo alguns comentários sobre alguns assuntos importantes e vendo qual é a visão bíblica sobre alguns assuntos, tá bom? Eu sou o pastor Maxiel e desde já seja bem-vindo aqui caso você caiu nesse vídeo de paraquedas. Vamos lá então? Olha só, um de nossos inscritos me fez essa pergunta aqui, ó. Ele fez essa pergunta no nosso chat, né? Nós temos um devocional de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, e ele me fez essa pergunta, o que eu achava sobre os pastores mirins. Então, olha só, nós precisamos entender algumas coisas. O Miguel, que é um adolescente de 14 anos, Miguel Oliveira, está aí na internet, tem vários vídeos dele, né, falando em línguas, profetizando, entregando revelação e etc e tal. Tem vários vídeos dele aí. Inclusive, nós vamos ver esse aqui, ó. Ó, esse vídeo aqui, ó. Preste bem atenção. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Então, esse vídeo do Miguel é um dos que estão circulando, né, na internet. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiramente, nós precisamos compreender a falta de maturidade da igreja. A falta de maturidade. A palavra do Senhor diz que meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Aí, irmãos, alguns dizem assim, a letra mata. A letra ali no contexto é a lei. E de fato, onde há pecado, há lei, a sentença, a lei, o cumprimento da lei. E não o conhecimento. Se o conhecimento nos matasse, por que Oséias ia dizer, vamos e busquemos conhecer mais ao Senhor? No capítulo 6 está lá, de Oséias. Se fosse assim, por que Salomão ia deixar tanto conselho em Provérbios de buscarmos a sabedoria, o conhecimento de Deus, da parte de Deus para as nossas vidas? O apóstolo Paulo nos incentiva a conhecer mais a Deus. Por quê, irmãos? Olha só, Jesus diz que nós erramos porque não conhecemos as sagradas escrituras nem o poder de Deus. Muitas vezes essas pessoas que estão no culto como este, estão lá, mas não sabem as verdades bíblicas, as verdades. Não conhecem o que a Bíblia diz e por isso aceitam qualquer coisa. Aceitam, chega lá uma pessoa que não prega nada com nada, não avalia. E aí eu fico pensando, imagine os irmãos de Bereia ouvindo esse adolescente pregar. Meu Deus! Os irmãos de Bereia ficavam ali avaliando, analisando, examinando o que os apóstolos pregavam. Meu Deus, eram os apóstolos, homens que estavam com Jesus fisicamente. Preste bem atenção, você tem noção disso? Aí hoje, a gente vê, irmãos, essa aberração que está nos cultos hoje. Aberração não só esse adolescente, mas várias coisas que acontecem hoje nos púlpitos brasileiros. Irmãos, eu sou pentecostal, irmãos. Eu sou. Mas a grande parte dos pentecostais não gostam de estudar a Bíblia, porque acha que estudar a palavra, estudar
A teologia bíblica afasta de Deus e deixa a pessoa arrogante. Irmãos, até onde eu sei, a arrogância e soberba é uma questão do ser humano. Todo ser humano tem. Se você é humano, você vai ter. Não é o conhecimento, não. Teologia é o estudo sobre Deus. Estamos estudando sobre Deus. Você precisa entender quem é Deus e o que Deus exige para que nós possamos segui-lo. Não é de qualquer jeito. Aí hoje sobe uma pessoa no púlpito, fala qualquer besteira, muda o seu jeito, fala algumas coisas lá dizendo, como é que é isso? Como é? Então, meu querido, minha querida, nós precisamos entender que o povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. E a imaturidade da igreja brasileira é absurdo. É absurdo. É absurdo. Porque esse adolescente chega ali e prega qualquer coisa e o povo dá amém, dá glória a Deus. E devemos tomar cuidado. Uma outra coisa que eu observo é o perigo da antecipação. Estão antecipando as coisas na vida desse adolescente. Estão antecipando. Crianças e adolescentes sendo colocados, irmãos, em uma pressão desnecessária. O que esse adolescente tem que fazer? Estudando, buscando conhecer o Senhor, mas não está vivendo uma pressão desnecessária para a sua faixa etária. Agora, isso não impede que ele possa pregar o evangelho para outras pessoas da sua idade, para adolescentes na sua escola, em um curso, na roda de amigos. Isso não impede. Agora, o púlpito para adolescente... Agora, deixa eu te perguntar. Você confiaria em entrar em um avião sabendo que tem um adolescente pilotando aquele avião? Você entraria nesse avião? Não, vamos... Menos que isso. Você confiaria em entrar em um carro que um adolescente está dirigindo? Irmãos, e por que o púlpito? Eu tenho certeza que você não entraria nem no avião e nem no carro. Mas agora, por que o púlpito? Por quê? E outra, crianças e adolescentes estão sendo colocadas em uma fase que não são deles, não é só no púlpito, não. Também no meio gospel, sabe? Colocando crianças e adolescentes incentivando uma carreira musical, sabe? Até às vezes a intenção é até boa, mas estão colocando eles em uma pressão desnecessária. Você se lembra do caso de J.A.? J.A. começou cedo, vivendo pressões, vivendo a exposição muito cedo, e talvez, se os pais tivessem um pouco de sabedoria, né, privando ele dessa exposição fora do tempo, talvez muitos problemas poderiam ter sido evitados. É ou não é verdade? E hoje, J.A. está aí, fez uma transição, né? Está aí na internet, aí você pode pesquisar sobre. Agora, nós precisamos entender que cada jovem, cada adolescente, cada criança tem sua fase. E a fase desse adolescente não é estar no púlpito, não é estar. O púlpito é algo muito sério. E nessas igrejas onde esses adolescentes estão, é porque lhes falta homens manejando a palavra. Homens manejando a palavra. Cadê o pastor dessa igreja? Cadê o pai desse menino que está vendo toda essa exposição e não está fazendo nada? E aí? E aí? Agora, precisamos observar uma outra coisa também. Jesus é o nosso modelo. Amém? É o nosso exemplo. E Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. 30 anos. Os sacerdotes levitas na Antiga Aliança, no Velho Testamento, eles começavam a servir no templo com 30 anos de idade. Sabe, o apóstolo Paulo também diz, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, se alguém aspira o ministério, este não pode ser novo na fé. Se não pode ser novo na fé, como pode ser novo de idade? Como é que pode? Irmãos, não tem cabimento, não tem. Esse adolescente, ele pode vir se tornar
um pastor muito usado por Deus na sua fase adulta? Pode, mas agora ele precisa de aconselhamento, ele precisa de direcionamento, não o púlpito, não o púlpito. Isso, irmãos, não tem cabimento. E sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja é imatura, a igreja tem preguiça de conhecer a Deus, a igreja tem preguiça de estudar a palavra, a igreja tem preguiça de verificar o que a Bíblia está dizendo e confia na palavra do homem. E aí, onde surgem muitos falsos profetas, falsos mestres. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porque o povo de Deus está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, púlpitos é para homens. Púlpitos é para pessoas maduras, não isentas de erros, não é isso. Até porque todos nós erramos, mas púlpito é para pessoas maduras, já crescidas. Esse adolescente, ele não tem todas as suas formações, nem sua teologia formada ele tem ainda. O que ele está ali fazendo é simplesmente copiando alguém, simplesmente isso. E nós devemos interceder pela vida desse adolescente, orar por ele, porque ele precisa de direcionamento, está vivendo pressões fora do seu tempo. Que Deus tenha misericórdia e tenha graça tanto da igreja brasileira, que precisa de maturidade, como esse adolescente ou outro adolescente que está aí vivendo também esse dilema, que precisa também de sabedoria, tá bom? Fica aqui minha opinião. Deus abomina esse tipo de comportamento. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça e favor em nossas vidas. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. Até mais. Fique com Deus.